Quem tem razão? Pois bem, antes de iniciarmos o nosso debate, a gente preparou uma reportagem explicando justamente a decisão do Supremo, que decidiu de forma unânime que a punição prevista no Código de Trânsito Brasileiro para quem se nega a realizar o teste do bafômetro é constitucional. Confira todos os detalhes na reportagem de Catiúcia Sotomayor. Multa de R$3.000 e suspensão do direito de dirigir por 1 ano, além do recolhimento da carteira de habilitação e a retenção do veículo. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a punição prevista no Código de Trânsito Brasileiro para quem se nega a realizar o teste do bafômetro é constitucional. Os ministros também entenderam, por maioria, que outros 2 pontos em julgamento na Corte devem ser mantidos por serem legais: a proibição atualmente em vigor da venda de bebidas nas rodovias e a tolerância zero ao álcool no volante. A lei seca entrou em vigor em 2008 e as ações contestando pontos da legislação aguardavam julgamento no STF desde então. Para a Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, a Brasel, o motorista que consumiu uma dose de álcool não deveria ser punido com o mesmo rigor de quem dirige embriagado. E a sanção para quem não aceita fazer o teste do bafômetro afetaria o exercício dos direitos de liberdade e da não autoincriminação. O limite aceitável pela Organização Mundial da Saúde é de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Antes de 2008, a lei brasileira tolerava mais, até 0,6 gramas por litro. Outros países, como Canadá, Inglaterra e Irlanda do Norte, são mais liberais e aceitam até 0,8 gramas por litro de álcool no sangue. Entretanto, os ministros da Suprema Corte votaram pela manutenção das regras atuais. A lei seca continua valendo. Pois é, a lei seca em destaque aqui no Prós e Contras. Informação importante, claro, é uma notícia que gera muito debate, também divide opiniões. Então vamos escutar os nossos convidados. Eu quero começar com o Fernando Alberto da Costa Diniz, como eu disse, da Associação de Parentes, Amigos, Vítimas de Trânsito. Fernando, você milita nessa área que defende o trânsito seguro já há bastante tempo. Eu, inclusive, queria destacar que você perdeu um filho em um acidente de trânsito. Inclusive, eu gostaria de pedir, por gentileza, que você contasse um pouco do que ocorreu, por qual razão você decidiu entrar, militar nessa área e também contasse a sua saga para fazer com que o motorista do carro em que seu filho estava fosse preso depois de 20 anos. Por favor. Pois não, Daniel. Uma boa tarde para todos os telespectadores, boa tarde ao procurador também. A verdade é essa. O nosso primogênito, Fabrício Diniz, ele faleceu numa tragédia de trânsito em março de 2003, aqui na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. O motorista que você acabou de citar, que foi, depois de 19 anos, foi detido lá no aeroporto. Foi no Panamá, mas foi extraditado para Estados Unidos, em Miami, e ele foi detido. Então, ele era uma pessoa que era absolutamente, não era amigo do meu filho, ele nunca entrou na nossa residência, mas foi uma carona, aquilo que a gente costuma dizer, uma carona mortal. E desde então, eu sou engenheiro de formação, na área de petróleo e gás, e resolvi entrar de cabeça nisso. Eu precisava entender que ambiente era esse que meu filho tinha perdido a vida, né? Ele e as 2 amigas, que estavam os 3 sentados no banco de trás do automóvel, sem cinto de segurança. E eu comecei a querer entender isso, porque o trânsito ele é definido como um dos ambientes mais democráticos do mundo, porquanto por ele trafegam pessoas de todas as idades, de raças diferentes, de credos também. E então eu comecei a me questionar, mas que democracia é essa que mata de forma indiscriminada? Então eu comecei a frequentar os corredores do Detran, eu queria entender o que era esse ambiente, fui me ligando a parlamentares das esferas municipais, estaduais e depois federais. Eu viajei 10 anos com a Organização Mundial de Saúde, o Parlamento Canadense, para a Índia, para Moscou. Enfim, eu fui para o Senado americano, fui para a Suécia. Eu rodei muito, sempre levando essa mensagem da responsabilidade civil e cidadania no trânsito como uma questão de respeito e educação.
E, então, entrei nessa luta, tramitando sempre através de um trânsito menos, em busca de um trânsito menos hostil, e estamos aí, e a luta não para, a luta continua. Claro, a gente vai analisar vários aspectos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora eu gostaria de escutar o nosso outro convidado, o doutor César Dário ou Dario Mariano da Silva. O senhor me corrija. César Dario. Perfeito. Doutor César Dario Mariano da Silva, que é procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor César, você concordou com a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal? Muitos falam em inconstitucionalidade dessa lei, justamente porque faz com que o indivíduo produza provas contra si próprio. Eu gostaria de escutá-lo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fernando. Bom dia aos telespectadores. Bom dia aos ouvintes. Concordei sim, Daniel. Eu trabalho com isso já há um bom tempo e é muito comum nós recebermos processos de pessoas dirigindo embriagadas. E, às vezes, essas pessoas não têm apenas 0,6 decigramas, né, por litro de sangue. Às vezes tem 2,5, extrapola demais. Então, são pessoas que nem... Nós perdemos a comunicação de áudio com o procurador, o doutor César, mas a gente continua debatendo esse aspecto, que eu quero escutar o nosso outro convidado, o Fernando, porque o que acontece? Uma das justificativas dessas organizações é justamente o rigor desse percentual de álcool que é aceito no sangue, que hoje em dia é de 0,05 gramas por litro de sangue. E eles dizem que essa quantidade seria algo próximo a zero e seria muito próximo também ao que os países que proíbem o consumo de álcool aceitam. Então, o Brasil é um país que permite o consumo de álcool, mas que poderia flexibilizar justamente esse percentual que as autoridades entendem como sendo um percentual seguro. Eu gostaria de escutá-lo em relação a isso, porque já que o senhor disse que mergulhou de cabeça nessa temática, o senhor entende que nós deveríamos seguir esse número que estipula a Organização Mundial da Saúde? Daniel, olha só, quando foi sancionada a Lei 11.705/08, que foi apelidada de Lei Seca, que eu sempre considerei a lei da vida, né? Ela aceitava uma tolerância de 6 miligramas, decigramas de álcool por litro de sangue. E então eu falei, bom, isso tem que ser traduzido, porque o leigo não vai entender exatamente o que significa isso. E na época foi dito que isso equivalia a 2 chopes. Eu falei, bom, lá em Brasília, por 2 ocasiões, eu estive com o ministro da Justiça na época, o ministro Tasso Genro, eu disse para ele, isso foi no mês de setembro, e eu disse, ministro, eu consigo antever uma carnificina com a chegada das festas de Natal, Ano Novo, férias escolares e Carnaval, né? E como é que nós vamos colocar os agentes fiscalizadores de trânsito para aferir se os motoristas estão dirigindo dentro dessa tolerância de 2 chopes, se nós não temos etilômetro suficiente para isso? Ele me disse, ele me disse 2 vezes, eu prometo ao senhor que até dezembro eu coloco 10.000 etilômetros na praça. Eu falei, senhor, me desculpe, mas eu como engenheiro da área de petróleo, gás, eu sei o que significa aferir instrumentos como etilômetro. Você tem que ter um padrão do Inmetro com certificado emitido e aferir um por um cada instrumento emitindo um certificado. Então, isso é totalmente impossível que se consiga ter até dezembro essa quantidade de etilômetros. E a verdade é que, nesses anos todos que eu frequento Brasília, nunca consegui saber efetivamente quantos etilômetros foram disponibilizados na praça. Então, chegamos à conclusão seguinte, se você não tem como medir, se os motoristas estão conduzindo sobre o efeito de álcool dentro dessa tolerância de 2 chopes, então, meu amigo, vamos apertar o cerco. Não é justo que as pessoas, as famílias, como no caso nosso, seu filho sai de casa e simplesmente nós estamos esperando até hoje e vai para um passeio sem retorno. Não é justo isso. Hoje você tem aplicativos, você pode
perfeitamente chamar um carro de um aplicativo, um táxi, seja o que for. Valorize os bares e restaurantes próximos à sua casa. Eu não estou preocupado, sempre disse isso em reuniões, em audiências públicas em Brasília, não estou preocupado com as posturas, os argumentos da Brasel, que vão deixar de vender mais ou menos. Eu não estou preocupado quanto eles vão deixar de faturar, estou preocupado em quantas vidas nós vamos salvar a mais. Então, hoje, um chopp dentro de um bar ou num restaurante deve estar por ordem de R$12, R$13. Valorize o bar ou restaurante próximo à sua casa, você vai pagar do táxi o equivalente a um chopp para ir e um chopp para retornar para casa em total segurança e preservando o seu bem material, que é o automóvel, e preservando a sua vida e a dos demais. Perfeito. Estamos debatendo a lei seca e também a constitucionalidade desse texto. Eu vou pedir, por gentileza, que o nosso convidado, o procurador de Justiça do Estado de São Paulo, César Dario Mariano da Silva, complemente o seu raciocínio antes daquela queda no sinal. Então, por gentileza, doutor, gostaria de escutá-lo em relação à decisão do STF e também da constitucionalidade desse texto. Por favor. Como eu estava dizendo, perfeitamente constitucional. Eu trabalho com isso todos os dias, e o álcool, não só o álcool, às vezes a pessoa ingere outros tipos de psicotrópicos, maconha, cocaína, mesmo remédios controlados, e vai dirigir. E é comum, na minha área de atuação, ver acidentes envolvendo caminhões, envolvendo os outros veículos, e a pessoa estar totalmente embriagada. Esses argumentos existentes e que foram levantados de que você ser obrigado a submeter ao bafômetro sob pena de pagamento de multa ser inconstitucional realmente não convence, porque se nós formos entender dessa maneira, falarmos que isso daí estaria violando o direito à não autoincriminação, como que o policial pediria a documentação para o motorista? O motorista poderia simplesmente dizer que não iria dar os documentos, mesmo que não tivesse esses documentos, porque estaria se autoincriminando. Ou quando os funcionários da saúde pública chegam numa casa e falam: eu quero ver se na sua casa tem dengue. E a pessoa fala: não, você não vai entrar aqui. Em todas essas hipóteses, a pessoa é punida administrativamente, vai ser aplicada uma multa. E acontece isso no Código de Trânsito Brasileiro. Quando nós pensamos no direito à não autoincriminação, esse é um princípio do direito penal, não é um princípio do direito administrativo. E a pessoa, quando se nega a submeter ao bafômetro, ela não está sendo considerada culpada em âmbito penal. Simplesmente é uma norma que diz: tudo bem, só que você vai ser autuado, vai pagar uma multa. E há outras formas de se demonstrar a embriaguez. O Código de Trânsito Brasileiro fala que pode ser por exame clínico, prova testemunhal, o policial diz que a pessoa está com o olho marejado, não fala direito, andar cambaleante. Então, nada tem de inconstitucional. Já era esperada essa decisão do Supremo, eu só não esperava que fosse unânime. Esperava que 1 ou 2 votos contrários. Então, perfeitamente constitucional, nada a declarar sobre isso. Perfeito. Agora eu quero chamar a atenção dos nossos convidados e também de você que assiste agora o Prós e Contras, porque a nossa equipe foi às ruas justamente para saber a opinião das pessoas. E aí, elas acham a lei seca muito rígida? Acompanhe. Tem que subir. Vitinho, tô sem áudio aqui. Não escutei nada. Infelizmente, esse vídeo que nós estamos exibindo está sem áudio. Daqui a pouco a produção vai justamente corrigir isso e a gente traz essa reportagem e a opinião das pessoas nas ruas para dizer se elas acham a lei seca rígida ou não. Agora, eu queria escutar o nosso convidado,
o Fernando, porque, Fernando, da Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, Fernando Alberto da Costa Diniz. Claro que esse trabalho, não só dessa organização, como de tantas outras, me parece fundamental, inclusive para pressionar as autoridades e também exigir políticas públicas nesse sentido. Agora, a adoção da lei seca ao longo desses anos, existe algum tipo de estudo e projeção de quantas vidas foram preservadas ao longo desses anos? Eu ontem, eu já tinha tomado conhecimento, mas ontem, inclusive, foi citado, não me lembro exatamente por qual órgão, mas que o Observatório Nacional, ele fez um levantamento que nesses últimos 10 ou 12 anos, mais de 41 mil vidas foram salvas em consequência da lei seca. Então, é o que eu sempre costumo dizer, basta que apenas uma vida em um ano seja salva, que já valeu todo o nosso sacrifício, todo o nosso empenho, porque a vida não tem preço. Agora, uma coisa que vale ressaltar, Daniel, e para todos os seus telespectadores, é que nós temos hoje, aproximadamente pelos números oficiais do governo, em torno de 32, 33 mil mortos por ano, com centenas de milhares de... Já foi 300, hoje são 140 ou 145 mil feridos, muitos dos quais com lesões irreversíveis, né? Então, é uma coisa, é um exército de mutilados, é um exército de pessoas que, em plena efervescência de suas vidas, em idade produtiva, que saem do mercado do trabalho, perde o convívio social das pessoas. Então, se você considerar que a Organização Mundial de Saúde ainda afirma que 5% dos feridos morrem em até 30 dias depois do acidente, em casa ou nos hospitais. E nós não temos essa capacidade de retroalimentar, de fazer esse acompanhamento para retroalimentar os dados oficiais. Então, a Trânsito Amigo trabalha com números muito superiores aos dados oficiais. E lhe garanto que eu não estou cometendo nenhum engano, não. Agora, ledo engano daqueles que acham que hoje a lei seca, aplausos para a lei seca. Eu esperei 10 anos pelo dia de antes de ontem e ontem. Mas ledo engano de quem acha que apenas o álcool mata nas nossas vias urbanas e nas estradas. Hoje, as drogas pesadas estão matando muito mais do que o álcool. Principalmente nos veículos pesados nas estradas, com o uso abusivo de cocaína. Então, isso aí já é lei, né? Os motoristas das categorias profissionais C, D e E são obrigados a fazer exames de 2 anos e meio em 2 anos e meio, para comprovar de que, porque esse estudo ele é feito através do fio de cabelo, é o que chama o exame de larga janela, ele retroage até 180, 120 dias. E ele afirma categoricamente, até 12 substâncias se você está fazendo uso. Isso não é uma coisa compatível, como o álcool também não é compatível com o exercício da sua função. Se você levar em consideração de que a grande massa da população brasileira ela é transportada por metrô, por ônibus e vans, é inconcebível que essas pessoas que são profissionais dirijam sob o efeito de drogas. Agora, Fernando e doutor César, peço licença, agora sim vamos acompanhar esse vídeo que nós preparamos justamente para escutar as pessoas, o que elas acham da lei seca. Será que ela é muito rígida na opinião da população? Acompanhe. E aí? Acho que não, acho que ela tem que ser muito rígida mesmo. Acho que para quem dirige principalmente, né? Acho que cada vez mais tem que pegar pesado. Olha, eu acho que é um pouquinho. Eu acho que poderia ser um pouco, não flexibilizar totalmente, mas eu vejo que a quantidade que você consome é muito pequena para você já ser pego, né? Então, acho que poderia ter uma flexibilidade um pouquinho maior. Não. Porque ainda é bem flexível. Eu acho que não é tão rígida assim, porque dá pra gente conviver, né? Não, porque conforme os dados estatísticos ainda há muito acidente. As pessoas ainda não estão respeitando a lei. Ela devia ser mais rígida ainda, não é? Então é preciso que a gente tenha uma consciência maior de que a lei deve ser cumprida. Então, se eu bebo, para que pegar em carro, não é? A gente só vê a tragédia, o quanto é complicado quando acontece. Então, vamos evitar que é melhor.
Não, eu acho que não combina, né? Beber, dirigir, então eu acho que tem que pegar pesado mesmo. Não, acho que ela é sempre bem-vinda, né? Para o bem de todos, né? Não, ainda poderia ser mais dura ainda, viu? Mais ainda? Mais ainda. Não, porque é muito perigoso, né? Você coloca em risco quando você bebe e dirige, né? Não, eu acho justo. Acho justo. Colocar a vida das outras pessoas em perigo por conta de responsabilidade, eu acho justo. Tá aí, opiniões divididas, mas a grande maioria acha que a lei seca é correta, deve ser rígida sim, até algumas pessoas chegam a falar que deveria ser ainda mais rígida. Dr. César Mariano da Silva, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, na sua avaliação, doutor, essa lei está adequada ou precisa de algum tipo de ajuste? Para a gente encerrar, eu peço por gentileza uma fala de 1 minuto, por favor. Eu acho que ela está perfeita. Porque é muito simples, não pode beber. Se a pessoa tiver até 0,5 não lembro a medida correta por litro de sangue, ela vai pagar uma multa. Se tiver 0,6 para cima, ela vai receber um processo criminal. Então, falar que bebeu, é processado, não é verdade. Então, é perfeita, a punição está adequada, eu acho que ela resolve bastante o problema, né? Mexer no bolso das pessoas, as pessoas sempre pensam 2 vezes antes de praticar uma infração. Da mesma forma, eu gostaria também de perguntar para o Fernando se a legislação, da maneira como está, atende justamente às expectativas daquelas pessoas que militam e defendem um trânsito mais seguro, ou tem alguma questão em especial que precisa ser corrigida porque na prática ocorre a distorção. Eu já ouvi muitas pessoas falando que a lei está ok, o problema é a aplicabilidade e também os muitos recursos que as pessoas têm justamente para conseguir burlar a aplicação da lei. A exemplo da votação maciça, né, do Supremo Tribunal Federal, a sua reportagem agora também foi fantástica na rua, você vê, exceto aquele jovem que disse que poderia ser mais flexível, tal, todos os demais foram unânimes em dizer que poderia ser mais rígida. Então, a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, ela afirma que não existe um teor seguro de consumo de álcool para você depois dirigir. São 2 coisas que não combinam, álcool e direção. Então, nós, os jovens, todos ao completar 18 anos, eles têm direito a tirar uma carteira nacional de habilitação. Agora, sentar na frente de um volante não é direito, é uma conquista. Essa conquista se dá através do respeito rígido do Código de Trânsito Brasileiro e da vida das demais pessoas. Se você considerar aquele número de pessoas que eu falei que morrem todos os anos, mais os feridos, você vai ver que ainda é muito poucas ONGs e entidades que defendem a lei do trânsito. Basta dizer que no Supremo apenas 2 advogados estavam representando, uma ONG lá do Rio Grande do Sul, a Fundação Tiago Gonzaga, e outro advogado da Fundação Getúlio Vargas defendendo a ONG Trânsito Amigo. Então, que todos façam a sua parte, sempre com muita responsabilidade no trânsito, antes que, infelizmente, venha a ser a próxima vítima. A lei seca em discussão aqui no Prós e Contras com os meus convidados, Fernando Alberto da Costa Diniz, da Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, e também César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Agradeço demais pela participação e já os convido para uma próxima edição do Prós e Contras.